Olá, eu sou Eutímio Carvalho, obrigado por estar aqui mais uma vez. Hoje vamos conferir mais uma história assustadora. Você vai conhecer a Bíblia do Diabo. Diz a lenda que na Idade Média, um monge que se encontrava enclausurado fez um acordo para não ser sacrificado. Surgiu então o Codex Gigas, a Bíblia do Diabo. Como isso aconteceu? Onde está o livro hoje em dia? Hoje eu irei contar para você uma das lendas mais interessantes surgidas no século 13 d.C. A lenda a qual me refiro, na verdade, não é bem sobre o livro que eu irei falar, mas sim sobre as histórias que cercam seu autor e como ele foi escrito. Afinal, trata-se de um livro com aproximadamente 92 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 22 centímetros de espessura. 310 folhas de velino, que é uma espécie de pergaminho feito com couro de animais, geralmente burros ou bezerros. Sua capa é de madeira coberto por couro com detalhes em metal. E ele pesa nada menos, nada mais que 75 quilos. Surge aqui o primeiro mistério. Uma nota em sua primeira página deixa parecer que o livro foi escrito do mosteiro beneditino, na antiga Boêmia, hoje República Tcheca. Contudo, segundo alguns historiadores, o referido mosteiro seria muito pequeno e não teria recursos humanos o suficiente para produzir um livro com tais dimensões. Aí que a lenda de Hermann, o enclausurado, ganha mais forças. Segundo esta lenda, um monge teria sido acusado de quebrar seus votos monásticos. Teria sido preso e condenado a ser emparedado vivo. No entanto, ele fez um acordo com seus superiores, dizendo que escreveria um livro contendo todo o conhecimento humano e que delineasse a grandeza de Deus e do monastério em troca de sua vida. Alguns estudiosos dizem que ele pediu uma noite, enquanto outros dizem que foi um ano. De qualquer forma, um livro daquela magnitude precisaria de pelo menos 30 anos para ser escrito e produzido por uma só pessoa. O trato foi feito e imediatamente o monge começou a se dedicar às escritas, trabalhando dia e noite. E muito antes de seu término, mas já vencendo o prazo que pediu aos superiores, ele viu que não iria conseguir. Ele então recorre às orações, porém não dirigidas a Deus, mas a Satanás. Ajude-me a terminar este livro e você pode levar minha alma, teria gritado o desesperado monge. Assim, no meio da noite, a solidão do calabouço foi interrompida pela presença de um ser, do qual até o próprio mal corre. O monge não se deixou amedrontar, uma vez que sabia quem era aquele ser à sua frente. Ele se ajoelhou e clamou por ajuda, dizendo que seria emparedado se não concluísse o livro. O diabo parece ter ficado satisfeito com o acordo. Então ajudou o monge. Estava concluído o Codex Gigas, ou Códice Gigante, traduzido para o português como uma espécie de agradecimento. O monge dedicou uma página inteira ao seu ajudante, fazendo o esboço nítido do próprio diabo. Segundo dizem, a ilustração tem 50 centímetros de altura por mais ou menos 30 a 35 de largura e se encontra na página 577. Os detalhes não deixam a desejar. Garras afiadas, língua bifurcada, pés e mãos coloridos por um vermelho sangue e chifres enormes. Na página anterior, há também a ilustração de que seria uma cidade divina. De acordo com estudiosos do livro, há quem diga que o autor quis representar o poder de Lúcifer sobre a humanidade, ao mesmo tempo que há quem defenda que o autor quis representar o pecado ao desenhar o diabo e a redenção ao representar graficamente o céu. Segundo os registros no próprio livro, ele foi utilizado no ano de 1229
Anos depois, devido às dificuldades financeiras do mosteiro, o livro foi penhorado ao mosteiro de Sedlak. Posteriormente foi comprado pelo mosteiro de Brevnov e, enfim, voltou às mãos dos beneditinos em 1295. De 1477 a 1593, foi conservado na biblioteca de um mosteiro em Brumov, a ter sido levado para Praga em 1594 para fazer parte da coleção de Rodolfo II. Em 1648, no final da Guerra dos 30 Anos, a biblioteca foi saqueada e nem o pesado Codex Gigas foi poupado. Ele permaneceu na Biblioteca Nacional da Suécia de 1649 a 2007, quando após 357 anos retornou a Praga, onde se encontra guardado na Biblioteca Nacional. E o conteúdo do livro? O que há nele que tenha levado a nomeá-lo como a Bíblia do Diabo? Você vai se surpreender, mas talvez essa alcunha não tenha muito a ver com o conteúdo, pelo menos em parte, desde que os suecos a encontraram após a guerra. Todos que tiveram acesso a ela ficaram impressionados, não só com a qualidade, como também com o conteúdo, pois nunca havia sido feito nada igual. O Codex contém toda a versão Vulgata da Bíblia, isto é, uma versão popular do Velho e do Novo Testamento, exceto Atos e Apocalipse. Há também a Enciclopédia Etymologiae, de Isodoro de Sevilha, Antiguidades Judaicas e Guerras dos Judeus, de Flávio Joséfo, Crônico Boemório ou Crônica dos Boêmios, de Cosmas de Praga, e vários tratados sobre medicina. Outros capítulos falam sobre diversos outros assuntos, como conjurações, feitiços, rituais de exorcismo. Alguns estudiosos afirmam que essas instruções eram usadas para banir o mal das pessoas que sofriam de doenças. A única página que faz referência a Satanás é aquela em que está ilustrada a figura do ser. Por falar em páginas, outro mistério que ronda o livro do diabo são as cerca de 12 folhas faltantes. O que estaria contido nessas 24 páginas? Não se sabe quem as retirou ou por quê, mas há suposições que dizem que deveriam conter as regras monásticas dos beneditinos e por isso foram removidas pelos monges. Há especialistas que apontam que, apesar disso, as regras do mosteiro não ocupariam nem mais que 2 páginas. Há também versões que alegam que tais páginas poderiam ter sido roubadas para algum propósito maligno ou não teriam textos de teor perigoso para a humanidade. Essa é a versão preferida por toda parte dos aficionados por histórias com esse teor. De qualquer forma, os arquivistas observaram que as folhas não foram desgastadas pelo tempo, mas sim intencionalmente rasgadas. Hermann, o enclausurado, escreveu o livro principalmente em latim. Porém, há também capítulos escritos em hebraico, eslavo e grego. Como é que um homem só conseguiria essa façanha em um curto período de tempo? É a pergunta que não quer calar. Por isso mesmo é que existe a lenda, pois ela é quem explica tudo isso. Apesar desta lenda, o Códice não foi proibido pela Inquisição, o que permitiu que ele fosse analisado por muitos estudiosos ao longo dos anos. Hoje, ele está à disposição para visitas na Biblioteca Nacional da Suécia, em Estocolmo. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.